Olá, nós somos Nicole e Samuel, somos estudantes de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e somos integrantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, um programa que tem como objetivo oferecer a futuros professores do ensino básico experiência em sala de aula na rede pública. Hoje nós vamos explicar de forma bem resumida o que é pH e pOH e fazer alguns cálculos de exemplo. Vamos lá? O pH e o pOH são siglas que servem para indicar se uma substância é ácida, básica ou neutra. Vamos primeiro situar sobre o que a letra P representa nesse contexto. Esse P é uma escala logarítmica que significa menos log da base 10 de uma variável. Por exemplo, se formos colocar PA, então o cálculo será menos log da base 10 de A. Se formos trabalhar com PX, será menos log de X. Temos alguns exemplos de log fixo para ficarmos atentos, como por exemplo log de 2, de 3 e de 5. Entendendo o conceito da escala logarítmica, fica bem fácil de calcular o pH e o pOH agora. O pH é conhecido como potencial hidrogeniônico e representa a concentração de H+ presente em uma substância, ou seja, menos log de base 10 da concentração hidrogeniônica. Já o pOH é o potencial hidroxiliônico, que é calculado por menos log de base 10 da concentração dos íons OH-. Temos também o Kw, que é conhecido como a constante de ionização da água e tem um papel muito importante aqui. O valor dessa constante a 25 graus Celsius é de 1 vezes 10 elevado a menos 14, que é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se a gente multiplicar ambos os lados pelo menos log de base 10, vai ficar da seguinte maneira. Menos log de H+ vezes OH- igual a menos log de 10 elevado a menos 14. Usando as propriedades da soma, vai ficar como? Menos log de H+, mais log de OH- igual, e aqui a gente vai usar a propriedade do expoente. A gente vai pegar o menos 14 e passar para baixo. Então, vai ficar menos 14 log de 10. Tudo certo? Então, vamos ter agora menos log de H+, mais menos log de OH- igual a 14, pois log de 10 na base 10 é 1. 1 vezes menos 14 é menos 14. Com o sinal negativo ali de fora, né? Menos com menos vai dar mais. Então, é 14. Então, beleza, né? Menos log de H+ é o pH e o menos log de OH- é o pOH. Então, pH mais pOH a 25 graus Celsius é igual a 14. Vamos falar agora sobre a escala de pH, que é dada da seguinte forma. Temos a numeração de 0 a 14 para identificarmos se o meio é ácido, básico ou neutro. De 0 a 7, o pH é tido como ácido. De 7 a 14 como básico ou alcalino. E se ele for 7 certinho, significa que ele é neutro. Algumas substâncias que conhecemos podem ser usadas de exemplo nessa escala. Para pH ácido, temos o suco gástrico, o limão e o vinagre. Para o pH básico, podemos usar alvejante, sabão e bicarbonato de sódio. E para o pH neutro, nós temos a água. Quanto mais ácido for o pH, mais básico será o pOH e o inverso também é dessa forma. Agora que já sabemos como se calcula o pH e pOH, vamos fazer alguns exemplos de fixação. Pode ser? No primeiro exemplo, vamos calcular o pH da água pura com as seguintes informações. O Kw vai ficar igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 14 a 37 graus Celsius. Antes de começarmos a calcular, é preciso encontrar o valor da concentração de H+. Então, vamos fazer da seguinte forma. Kw é igual ao quê? A concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Sabemos que Kw é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 14. Então, o que a gente vai fazer? 2,5 vezes 10 elevado a menos 14 é igual, como a gente não sabe a concentração de H+ e nem de OH-, então a gente vai colocar o x, igual a x vezes x. X vezes x é igual a x ao quadrado.
Então, a gente vai trocar a potência de posição, transformando ela em raiz. Então, vai ficar raiz de 2,5 vezes 10 elevado a menos 14 é igual a x. Agora, a gente vai calcular a raiz quadrada de kw, que vai ficar 1,58 vezes 10 elevado a menos 7. Pronto. Agora, sabemos que a concentração de H+, é de 1,58 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Agora, é só utilizar esse valor na fórmula do pH. pH é menos log da concentração de H+. Vamos substituir o H+, pelo seu valor, então. pH é igual a menos log de 1,58 vezes 10 elevado a menos 7. Cortamos o 10 e o 7 que está elevado vai descer, ficando pH igual a 7 menos log de 1,58. Log de 1,58 é igual a 0,2. Então, vai ficar pH de 7 menos 0,2, que é igual a 6,8. Fluiu? Então, vamos fazer mais um exemplo para fechar. Vamos determinar o pH e o pOH de uma solução de ácido nítrico com concentração molar de 0,002 mol por litro, sabendo que 1 mol de HNO3 forma 1 mol de H+. Se a proporção está 1 para 1, a concentração molar de H+ é igual a 0,002 mol por litro também. Ou, convertendo, 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. O pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. pH igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Usando a propriedade da soma, vai ficar pH igual menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 3. Agora, vamos usar a propriedade do expoente. Então, vai ficar pH igual a menos log de 2 mais, a gente vai jogar o expoente para frente, então vai ficar menos 3 vezes log de 10. Como o log está na base 10, log de 10 é igual a 1. Então, vai ficar pH igual a menos log de 2 mais menos 3 vezes 1, que dá 3. E aí vai ficar pH menos log de 2 menos 3. O log de 2, como a gente viu anteriormente na tabela, é 0,3. Então, vai ficar pH menos 0,3 menos 3 igual a menos 2,7. Menos com menos é mais, então o pH da solução é 2,7. Agora é só calcular o pOH. pH mais pOH é igual a 14 e o pH é igual a 2,7. pOH, então, fica 14 menos 2,7, que é igual a 11,3. Pronto! Achamos o pOH da solução. E assim a gente termina esse exercício. Espero que vocês tenham conseguido entender a parte da explicação e dos exemplos e boa sorte nos estudos. Não esqueçam de seguir o Instagram do PIBID da Química da UFRRJ. Tchau!